paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje eu quero falar para vocês um versículo que está em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é um versículo que a gente tem que levar para a vida. É um versículo que a gente tem que manter ele na nossa mente. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Sejam elas ruins, sejam elas boas. Uma vez eu estava acompanhando uma live no YouTube da Isadora Pompeu. Acho que a maioria deve conhecer. E ela estava falando sobre isso. E ela falava que a gente precisa entender isso, que quando falam todas as coisas, são todas as coisas, sem exceção. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados para um propósito, aqueles que estão buscando a Deus, que oram, que perseveram, a gente tem que ter em mente que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo que pareça difícil, mesmo que seja uma coisa que dói muito dentro da gente, que sangra, que machuca, que nos entristece, mesmo que seja algo que a gente olha e fala, Deus, o porquê disso, mesmo que seja algo impossível, né? Mesmo que seja algo ao contrário da promessa que Deus te fez, seja uma enfermidade, seja uma doença, seja uma decepção com alguém, seja um término de um relacionamento, seja uma separação num casamento, né? Seja você está buscando por um emprego, uma luta espiritual, seja você está buscando por uma restauração de casamento ou namoro, né? E começa a acontecer coisas ao contrário, as coisas difíceis, você para, se desespera e você olha. Mas o que a gente tem que entender, e a gente precisa ter isso na nossa mente, a gente precisa ter isso no nosso coração. Todas as vezes que a gente passar por uma prova, todas as vezes que surgir algo ruim, que aparecer um obstáculo na nossa vida, aparecer algo muito ruim na nossa vida, que a gente para e pensa o porquê disso. Saiba que tudo há um propósito. Tudo para Deus é um propósito, né? Deus sabe o que faz e como faz. Os momentos felizes, eles não duram para sempre. Assim também é os momentos ruins, eles não durarão para sempre. E a gente precisa entender que coopera para um bem. Lá na frente a gente vai entender o porquê de tudo isso. Às vezes a gente tá naquele momento de desespero, a gente quer tentar entender o porquê daquilo e não adianta. E por mais que a gente busque tentar entender, a gente não vai entender. Porque a gente não consegue entender as coisas de Deus, porque Deus é soberano, porque Deus faz como Ele quer. Deus age conforme o querer dele, Ele sabe a maneira certa. Deus não tem aquele ditado que as pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Esse é um ditado que as pessoas falam e isso quer dizer que Deus não escreve em linhas tortas, né? É que Deus às vezes tem aquela mania dele de confundir, né? Os que são para confundir os que não são, né? Assim na nossa vida. Os momentos ruins parecem que são difíceis, a gente não consegue entender. Às vezes a gente fala, Deus, mas eu tô orando, eu tô lutando, eu tô jejuando, eu desço com os joelhos no chão, mas e o porquê disso? Não tenta questionar, não tente entender. Só confia, saiba que lá na frente você vai entender o porquê disso, porque isso vai servir, isso é para te fortalecer, é para forjar o seu caráter. É para servir de testemunho lá na frente, para você poder resgatar almas. É para você lá na frente pregar para alguém o que você passou. Às vezes alguém lá na frente vai passar pelo mesmo que você está passando agora. E você vai ter a sua vitória. Então você vai ajudar o outro a superar aquilo. Porque não tem como você
falar sobre uma libertação de drogas se você não passou, se você não conheceu? Como que você quer pregar para jovem sobre drogas se você não vivenciou isso? É preciso você viver. Então tudo há um propósito nos planos de Deus. As coisas de Deus há propósito em tudo. E o que eu quero que você entenda, e o que nós devemos entender, não só você, mas como eu também, que tudo coopera para o bem. Não desespere, não se desanime. Mantenha firme no propósito. Apenas creia em Deus. Apenas carregue isso contigo. Todos os momentos que acontecer algo ruim, você pare, respire e fale para você mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Que vocês possam carregar esse versículo na vida de vocês toda, que vocês possam compreender, entender que para Deus tudo há um propósito, que tudo coopera para o próprio bem, que lá na frente você vai entender, que você permaneça firme no propósito, não desista de lutar, não desista das promessas que Deus fez para sua vida, não desista do seu chamado, não desista daquilo que Deus colocou para você fazer. Amém, irmãos? Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima noite. Não sei que hora você está ouvindo esse vídeo, mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém?